Olá, em primeiro lugar eu desejo que você esteja bem. E nesse vídeo vamos fazer esse tapete oval que eu particularmente achei que ficou muito bonito. Espero que você goste também. Bem, essa peça que vocês estão vendo ficou medindo 72 centímetros de comprimento por 49 centímetros de largura. E eu trabalhei com o barbante Fial número 6. A numeração dessa cor é 51 e o nome da cor é Verde Floresta. Eu gostei bastante desse verde, embora eu não seja muito fã da cor verde, mas esse verde me encantou. Bem, e eu trabalhei com agulha de 3,5 milímetros e gastei o total de 350 gramas de fio para trabalhar esse tapete. Bem, e se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, pois isso é muito importante para mim. E se puder também compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Bem, então é isso, agora vamos lá para o passo a passo. Vamos começar trabalhando um cordão de correntes com 56 correntes. Tenho aqui 56 correntes. Depois de trabalhar essas 56 correntes, eu vou contar 14 correntes voltando atrás a partir dessa última corrente que eu fiz aqui. Não conto a laçada da agulha, conto a partir dessa corrente. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 correntes. E aqui na corrente de número 14, eu vou prender um ponto baixo. E aqui eu vou fazer uma sequência de 6 pontos baixos. Então, esse aqui é o primeiro. Agora, venho para a corrente à frente, faço mais um. Então, aqui 2. Na próxima corrente, 3. Na próxima, 4. Na próxima, 5. E na próxima, 6 pontos baixos. Depois desses 6 pontos baixos, eu faço 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui na base e vou pular 6 correntes, contando aqui a partir dessa corrente que tenho logo depois desse ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª corrente, eu trabalho um ponto baixo. E a partir daqui vou fazer mais um grupinho de 6 pontos baixos, trabalhando sempre um ponto baixo em cada corrente. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fez os 6 pontos baixos, nós fazemos mais 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vem na base, pula 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª, nós vamos começar a trabalhar aqui mais um grupo com 6 pontos baixos, fazendo sempre um ponto baixo em cada corrente. Então, aqui está. Depois de eu trabalhar esse terceiro grupo aqui de 6 pontos baixos, vão restar aqui de base para mim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 correntes. Então, agora eu vou pegar aqui de onde eu estou e vou prender um ponto baixíssimo aqui na primeira corrente que eu fiz. Então, eu pego aqui, introduzo a agulha na primeira corrente que eu trabalhei para começar aqui meu cordão e prendo um ponto baixíssimo. Então, ficou assim. Eu fiquei com 4 anéis aqui e com 3 grupos de pontos baixos, 1, 2 e 3. Bem, então, encerramos aqui a nossa
primeira volta. Agora, vamos começar a segunda volta. Eu vou trabalhar aqui, nesse anel, o total de 26 pontos altos. Então, para iniciar, eu vou subir 3 correntes que vão equivaler ao meu primeiro ponto alto. Vou laçar e vou começar a pegar por baixo aqui dessas correntes e vou trabalhando aqui os meus pontos altos. E aqui, olha, eu tenho a ponta inicial do meu trabalho. Então, eu já vou prendendo essa ponta embaixo desses pontos, que assim já vai aqui arrematando. Então, é só ir trabalhando os pontos altos até completar 26. Então, eu começo a contar a partir das 3 correntes. Nesse caso aqui, eu já fiz 1, 2, 3 pontos altos e vou seguir até completar os 26. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 26 pontos altos nesse primeiro anel. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 pontos altos. Agora, eu vou prender 2 pontos baixos nesses pontos baixos aqui que eu tenho de base. Então, aqui eu tenho 6 pontos baixos. Então, aqui, 1, 2, pulo esses 2, venho aqui no terceiro e prendo um ponto baixo. Venho no quarto e prendo mais um ponto baixo. E sobrou 2 pontos baixos aqui vazios. Então, depois de fazer esses 2 pontos baixos, eu vou laçar e vir nessa próxima alça que eu tenho. E aqui eu vou trabalhar 13 pontos altos, porque eu estou fazendo aqui o metade do meu anel, né? O anel completo aqui, ele tem 26 pontos altos, então, a metade terá 13. Então, é só pegar aqui por baixo dessas correntes e ir trabalhando aqui os pontos altos até completar os 13. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 13 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Agora, eu vou prender 2 pontos baixos sobre esses 6 pontos baixos que eu tenho de base. Então, venho aqui e pulo 1, 2, no terceiro, prendo um ponto baixo. No próximo, prendo mais um ponto baixo. E sobra de novo aqui 2 pontos baixos. Agora, é só laçar e trabalhar mais 13 pontos altos aqui nesse anel. Então, depois que completar os 13 pontos nesse anel, nós vamos pular 2 pontos baixos de base e a partir do terceiro vamos trabalhar 2 pontos baixos, um no terceiro e um no quarto de base. De novo, vão sobrar aqui 2 vazios. E vamos encontrar aqui esse anel que vira para o lado de cá. E nesse aqui, nós vamos fazer 26 pontos altos, igualzinho eu mostrei aqui nesse primeiro. Bom, então, eu vou fazer aqui a metade desse e depois eu vou trabalhar os 26 e venho mostrando como é que vamos completar aqui do lado de cá. Bem, aqui está, trabalhei, né, os meus 13 pontos altos, prendi os 2 baixos e aqui, virando para o lado de cá, fiz 26 pontos altos. E agora, eu vou prender 2 pontos baixos na mesma direção que eu prendi esses 2 do lado de cá. Então, eu vou pular os 2 primeiros pontos baixos, no terceiro, prendo outro ponto baixo, no quarto, prendo outro ponto baixo. Então, ficou assim. Agora, eu vou laçar e vir aqui nessa metade que falta e vou completar aqui com mais 13 pontos altos para ficar com 26 aqui nesse anel também. Bom, então, vamos lá. Só ir trabalhando aqui os pontos altos até completar os 13. Bem, então, depois de trabalhar aqui os 13 pontos altos, é só prender 2 pontos baixos na mesma direção que prendeu esses 2 do lado de cá. Então, nós sempre vamos pular 2 pontos baixos, 1, 2. No terceiro, faço um ponto baixo. No quarto, outro ponto baixo. E sobra sempre 2 pontos baixos do lado de cá. Agora, é só completar aqui, trabalhando mais 13 pontos altos e depois prendendo mais 2 pontos baixos. Então, vou fazer o meu até aqui e venho fechando essa volta junto com você. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei,
Fiz 2 pontos baixos aqui e agora para fechar a volta, eu vou introduzir a minha agulha na terceira corrente que eu fiz aqui para trabalhar o meu primeiro ponto alto. Então, passo a agulha aqui pelo meio da terceira corrente, ajusto aqui bem apertada a minha laçada e prendo aqui um ponto baixíssimo. Bem, então aqui está, encerramos a nossa segunda volta. Bem, então agora vamos iniciar a nossa terceira volta. Eu fechei aqui com o baixíssimo no primeiro ponto alto desses 26 que eu tenho aqui nesse grupo. Agora, eu vou caminhar com mais 5 pontos baixíssimos, um sobre cada ponto alto, até eu chegar aqui no sexto ponto. Então, vamos lá. Venho para o ponto à frente e faço aqui um baixíssimo. Então, venho para o ponto à frente, o segundo baixíssimo, ponto à frente, o terceiro, à frente, o quarto, e à frente, o quinto ponto baixíssimo. Então, aqui, olha, contando, desde o primeiro ponto que eu tenho nesse grupo, eu estou aqui no sexto ponto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui, eu vou subir 3 correntes que vão equivaler ao primeiro ponto alto. E eu vou trabalhar aqui o total de 24 pontos altos. Então, vou fazendo da seguinte maneira: em um ponto, trabalho um ponto alto. No da frente, eu faço 2. Então, trabalhei 2 pontos altos sobre esse ponto de base. No da frente, faço só um. E no da frente, faço 2 pontos altos. Bem, então, esse aqui é o padrão que nós vamos circulando aqui. Em um ponto, faço 1, no seguinte, faço 2. No da frente, faço 1, no próximo, faço 2. Agora, aqui, faço 1, no seguinte, faço 2. Vou com esse padrão até completar 24 pontos altos. Eu vou fazer os meus 24 e venho. Aqui está. Trabalhei 24 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 pontos altos. Então, o meu ponto 23 e 24 foi trabalhado aqui junto sobre esse ponto. E restou aqui de base, até o final aqui desse grupo, total de 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. Bem, agora, nós vamos fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. E vamos vir nesse segundo arco. E aqui, nós vamos trabalhar o total de 7 pontos altos. Então, nós vamos pular os primeiros 4 pontos e vamos começar a trabalhar pelo quinto ponto desse grupo. Então, aqui está o meu primeiro ponto. Conto. 1, 2, 3, 4. Pulo esses 4, venho aqui no quinto ponto e, a partir daqui, começo a fazer 7 pontos altos. Eu vou trabalhar um ponto alto sobre esse ponto, 2 pontos altos no ponto à frente. Um ponto alto no próximo ponto. 2 pontos altos no ponto à frente. E um ponto alto no próximo ponto. Bem, então, aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. E aqui, de base, ficou vazio. Os 4 primeiros pontos, 1, 2, 3 e 4... e os 4 últimos pontos, 1, 2, 3 e 4. Agora, de novo, faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, e venho trabalhar mais 7 pontos altos aqui sobre esse próximo arco, e faço igual fiz aqui. Vou pular os primeiros 4 pontos, 1, 2, 3 e 4, no quinto ponto, começo a trabalhar os 7 pontos altos, e vou fazendo um ponto em um de base, e no da frente faço 2. E vou assim até completar aqui 7 pontos altos.
Aqui está, de novo, trabalhei 7 pontos altos e ficou vazio na base os 4 primeiros pontos, 1, 2, 3 e 4, e os 4 últimos, 1, 2, 3 e 4. E cheguei aqui nesse elo que está virando para o lado de cá. Então, aqui eu vou fazer as 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5, e vou trabalhar aqui 24 pontos altos, distribuindo igualzinho eu fiz aqui. Então, nesses elos das pontas, nós vamos pular 5 pontos ao invés de 4, que nem fizemos nesses dois aqui do meio. Então, laço, venho aqui no primeiro ponto alto e começo a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo esses 5, venho aqui no sexto, e a partir dele, então, começo a trabalhar. Um ponto alto em um ponto de base e no da frente faço 2. Um no próximo. E 2 pontos altos aqui no seguinte. E vou, então, com esse padrão até completar aqui os 24 pontos altos. Completando os 24 pontos altos, vão restar vazios aqui de base, 5 pontos altos até o final desse elo. Aqui eu faço 5 correntes e repito igualzinho fiz do lado de cá. 5 correntes, pulo 4 a partir do quinto, trabalho 7 pontos altos intercalando. Um ponto alto em um, 2 no outro. De novo, aqui 5 correntes, 7 pontos altos, 5 correntes, e vou fechar com o baixíssimo aqui na terceira corrente. Então, vou completar essa volta com essa orientação e venho pra gente continuar. Aqui está, completei a minha terceira volta, e agora nós vamos iniciar a nossa quarta volta. Então, se você tiver aí marcadores, separa 12 marcadores, que nós vamos fazer 6 aumentos aqui em cada lado, e eu vou marcar alguns pontos com vocês para facilitar a compreensão das próximas voltas. Se você não tiver marcador, você pode pegar aí 12 pedacinhos de barbante de outra cor de que você está trabalhando, que dá certo também. Bom, então vamos lá iniciar a quarta volta. Eu vou começar fazendo aqui 3 correntes que vão equivaler ao meu primeiro ponto alto. E vou trabalhar ainda mais 3 pontos altos aqui, um para cada ponto de base. Bem, então aqui, olha, contando desde as correntes que eu subi como primeiro ponto alto, eu trabalhei 4 pontos altos, fazendo um ponto em cada ponto de base. No ponto seguinte, eu vou fazer um aumento. Então, nesse ponto, vou trabalhar 2 pontos altos, no mesmo ponto. Bem, então, aqui está. Fiz 2 pontos altos no mesmo ponto. Aqui eu vou pegar o marcador e vou marcar esse primeiro ponto aqui do aumento. Então, nesse ponto que eu fiz 2 pontos altos, no primeiro dos dois, eu vou fazer aqui uma marca. Em seguida, eu vou trabalhar 2 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto de base. Aqui está, fiz 2 pontos altos, um em cada de base. No da frente, faço o meu segundo aumento. Aqui está. E de novo, aqui eu marco o primeiro ponto desse aumento. Em seguida, de novo, faço aqui 2 pontos altos, um em cada de base. Depois de fazer esses 2 pontos altos, um em cada de base, no da frente, faço outro aumento. Trabalho aqui 2 pontos altos nesse ponto. E marco o primeiro ponto aqui desse aumento. Em seguida, faço mais 2 pontos altos. Então, aqui está, fiz mais 2 pontos altos, trabalhando um em cada de base, e na sequência aqui, eu vou fazer o meu quarto aumento nesse ponto que eu tenho aqui logo à frente. Então, aqui está, fiz o quarto aumento, trabalhando 2 pontos no mesmo de base. E a partir do quarto aumento, eu vou fazer a marca no segundo ponto aqui do aumento. Então, nos 3 primeiros aumentos aqui, eu marquei o primeiro ponto do aumento. A partir do quarto aumento, vou marcar o segundo ponto.
que é esse último ponto aqui que eu fiz, né? Bom, então agora de novo faço 2 pontos altos, um em cada de base. No ponto à frente, faço o meu quinto aumento. E aqui de novo vou marcar o segundo ponto do aumento, que é esse último ponto alto que eu fiz. De novo, faço 2 pontos altos, um em cada de base. E aqui eu faço o meu sexto aumento. E no sexto aumento também marco o segundo ponto aqui do aumento, que é esse último ponto que fiz. Bem, então aqui está. Trabalhei os 6 aumentos desse lado aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, nós vamos começar a trabalhar um ponto para cada ponto de base, até fazer aqui o total de 37 pontos altos. Então, aqui depois do meu sexto aumento, nesse grupo eu ainda tenho 4 pontos altos, vou fazer um ponto para cada ponto. Depois desses 4 pontos altos, eu encontro aquelas 5 correntes. Nessas 5 correntes, eu vou fazer 5 pontos altos. Eu vou fazer esses pontos altos pegando aqui pelo meio dessas correntes. Então, passo a agulha no meio da corrente e trabalho os pontos altos, até fazer os 5 aqui. Depois de fazer esses 5 pontos altos aqui nas correntes, então, trabalho 7 pontos altos, fazendo um ponto sobre cada ponto alto aqui de base. E vou seguindo, então, com esse padrão até completar 37 pontos altos. Vou fazer os meus 37 e venho. Aqui está. Trabalhei os meus 37 pontos altos, distribuindo como orientei. E estou aqui sobre o quarto ponto desse grupo aqui da parte oval. Então, a partir do quinto ponto desse grupo, eu vou começar a fazer os aumentos da mesma maneira que fiz aqui. Vou marcar também do mesmo jeito. Então, depois do ponto 37, eu venho para o ponto à frente, aqui trabalho 2 pontos altos. E vou marcar, então, o primeiro desses 2 que eu fiz aqui. E depois faço 2 pontos altos usando os próximos 2 pontos de base. E no terceiro ponto, eu vou fazer o segundo aumento desse lado. Então, é a mesma coisa que nós fizemos do lado de lá. E vou marcando, então, como marquei. Os 3 primeiros eu marco o primeiro ponto do aumento e os 3 últimos eu marco o segundo ponto do aumento, igualzinho eu mostrei do lado de cá. Bom, então, depois que nós completarmos aqui os 6 aumentos, nós vamos trabalhar os 37 pontos altos do lado de cá, distribuindo da mesma maneira como orientei aqui. E vamos fechar a volta depois com um baixíssimo na terceira corrente. Então, vou completar a minha volta com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, vim trabalhando a minha quarta volta com o padrão que orientei. Eu havia dito que depois do nosso sexto aumento aqui desse lado, nós faríamos aqui 37 pontos altos. E, na verdade, são apenas 33 pontos altos, porque os outros 4, para formar os 37, já estão feitos aqui desde o início da volta. Então, depois do meu sexto aumento aqui desse lado, fiz 33 pontos altos e encontrei aqui o início da minha volta. Agora, fecho a volta com um baixíssimo na terceira corrente e fiz um total aqui de 118 pontos altos nessa volta. E agora, nós vamos iniciar a nossa quinta volta. A quinta volta ela é fechada de pontos altos, é bem fácil de fazer, porque nós já marcamos aqui todos os locais onde vamos fazer os aumentos agora nessa volta. E nós vamos trabalhar um total de 130 pontos altos nessa volta. Para começar, faço 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Depois, vou trabalhando um ponto alto
para cada ponto alto que eu tenho de base. E todas as vezes que eu encontrar o ponto que está com a marca, eu vou fazer 2 pontos altos sobre ele. Então, em todos os pontos marcados, nós vamos fazer aumentos. Então, no total, nós vamos fazer 12 aumentos aqui nessa volta. 6 aumentos em cada lado aqui da parte oval. Depois, um ponto alto para cada ponto alto. Encontrando o ponto marcado, faz 2 pontos altos, que é o outro aumento. E trabalhando então com esse padrão, no final nós teremos aqui o total de 130 pontos altos. Bom, então é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar a minha com esse padrão e venho para a gente continuar. Aqui está, completei a minha quinta volta com o padrão que orientei. Fiz o total de 130 pontos altos aqui nessa volta. E agora, nós vamos trabalhar a sexta volta. A sexta volta também é fechada de pontos altos. E nós vamos fazer o total de 142 pontos altos nessa volta. Então, nós vamos também trabalhar aqui 6 aumentos em cada um dos lados da parte oval. E os aumentos serão trabalhados sempre sobre os aumentos de base. Então, nós vamos seguir da seguinte maneira aqui. Subo as 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto, e vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base, até eu encontrar o ponto do aumento. Então, aqui, olha, trabalhei um ponto para cada de base e encontrei aqui o primeiro aumento. Então, nos 3 primeiros aumentos que eu tenho aqui na base, eu vou fazer os meus aumentos usando o primeiro ponto dos 2. Então, aqui estão os 2 pontos do meu aumento, primeiro e segundo. Então, faço o aumento sobre o primeiro ponto. E vou seguindo, então, com esse padrão do aumento até o terceiro aumento que eu tenho de base. Fez aqui o aumento sobre o primeiro do aumento da base, agora segue fazendo um ponto alto para cada ponto alto, até encontrar o próximo aumento. Então, aqui está, vim trabalhando um ponto para cada de base e encontrei aqui o segundo aumento da base. Então, no segundo aumento, também faço o aumento aqui no primeiro ponto do aumento. E sigo depois fazendo um ponto para cada ponto até encontrar o próximo aumento. Então, aqui está. Vem trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, encontrei aqui o meu terceiro aumento. Aqui eu faço um aumento sobre esse primeiro ponto aqui do aumento da base. Aqui está, fiz os meus 3 primeiros aumentos aqui. Agora, vou trabalhando um ponto para cada de base até encontrar o próximo aumento, que é o meu quarto aumento. Aqui está, vem trabalhando um por um e encontrei aqui o quarto aumento de base. Então, a partir do quarto aumento da base, aqui nos últimos 3, nós vamos fazer o aumento sobre o segundo ponto do aumento da base. Então, tenho 2 pontos, 1, 2, primeiro e o segundo do aumento. Aqui no primeiro do aumento, desse lado, eu vou fazer só um ponto alto. E no segundo ponto alto aqui do aumento, faço 2 pontos altos. E vou seguir, então, com esse padrão por todo o restante aqui da parte oval. Depois, é um ponto alto para cada ponto alto, e na parte oval do lado de cá, faz os aumentos igualzinho eu acabei de orientar aqui. E no final, nós vamos totalizar aqui 142 pontos altos nessa volta. Então, vou completar a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei toda a volta 6 com o padrão que orientei. Fiz o total de 142 pontos altos aqui nessa volta. Quando encontrei aqui o início, fechei com um baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para começar a volta.
Bom, e agora nós vamos trabalhar a volta de número 7. Então, eu vou começar fazendo 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laço. Venho na base, pulo 2. 1, 2. A partir do terceiro ponto, eu vou trabalhar 3 pontos altos usando 3 pontos de base. Então, vou fazer um ponto para cada ponto. Aqui estão os meus 3 pontos altos. Na sequência, eu faço 3 correntes. 1, 2, 3. Venho na base e vou pular apenas um ponto. E no ponto seguinte, eu começo a trabalhar aqui mais um grupo com 3 pontos altos. Esses grupos de 3 pontos altos sempre serão feitos usando 3 pontos de base. Então, sempre assim, um ponto para cada de base. E separando esses grupos, nós sempre vamos fazer 3 correntes. Depois das 3 correntes, então, aqui na parte oval, nós vamos pular apenas um e a partir do próximo, nós vamos trabalhar mais um grupo de 3 pontos altos. E aqui na parte oval, então, nós vamos seguir com esse padrão dos 3 pontos altos, 3 correntes, pulando um, até construir aqui o total de 9 intervalos, pulando apenas um ponto de base. Então, aqui já fiz 1, 2 intervalos, pulando só um de base. Vou continuar fazendo as minhas 3 correntes, pulando apenas um e trabalhando mais 3 pontos altos até completar, então, 9 intervalos, pulando apenas um de base. Eu vou fazer aqui os meus 9 e venho. Bem, então, aqui está. A partir desse intervalo, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos, pulando sempre um ponto de base. Depois desse intervalo de número 9, pulando 1, eu trabalhei mais um grupo de 3 pontos altos e aqui, então, vou continuar trabalhando esses grupos de 3 pontos altos, vou continuar fazendo as 3 correntes, 1, 2, 3, só que aqui na parte reta, ao invés de pular um ponto de base, eu vou pular 2. Então, pulo 1, 2, a partir do terceiro, eu trabalho um grupo de 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, 1, 2, 3 correntes, pula 1, 2 e a partir do terceiro mais 3 pontos altos. Bem, então, aqui na parte reta, nós vamos fazer o total de 7 intervalos, pulando 2 de base. Então, aqui já fiz 1, 2, continuo com esse padrão até ficar com 7 intervalos, pulando 2 pontos de base. Vou fazer aqui os meus 7 e venho. Aqui está. Esse, o primeiro intervalo que eu pulei 2 pontos de base. A partir dele, então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos, pulando 2 pontos de base. Depois do sétimo intervalo, eu ainda trabalhei mais um grupo de 3 pontos altos e a partir daqui eu vou trabalhar a parte oval igualzinho mostrei desse lado. Então, aqui eu vou fazer as 3 correntes, 1, 2, 3, e vou pular apenas um ponto de base e no da frente trabalho 3 pontos altos. Começo, né, a trabalhar 3 pontos altos, fazendo um ponto para cada de base. E aqui desse lado também vou fazer 9 intervalos, pulando apenas um ponto. Então, vou fazer aqui os meus 9 e venho. Bem, aqui está. Esse, o primeiro intervalo que pulei apenas um desse segundo lado da parte oval. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos, pulando apenas um. A partir daqui, eu vou voltar a pular 2 pontos de base. Então, é só ir fazendo as 3 correntes, 1, 2, 3, pula 2, 1, 2, e a partir do terceiro, trabalho um grupo de 3 pontos altos. E vamos assim até encontrar
o início da nossa volta. Eu vou fazer aqui o meu e venho lá no finalzinho, encerrando essa volta junto com você. Aqui está. Esse intervalo aqui foi o primeiro intervalo que eu pulei 2 pontos de base desse lado da parte reta. Então, a partir dele eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Depois do sexto intervalo, eu fiz ainda 2 pontos altos e encontrei aquelas 6 correntes que eu fiz aqui para começar a volta. Então, aqui eu vou completar esse último grupo de 3 pontos altos, fechando com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Bem, e dessa forma, eu fiquei aqui com o total de 7 intervalos também, de 2 pontos altos desse lado da parte reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui, quando você completa essa volta, pode dar a impressão de que tá sobrando ponto. Mas não tá não, porque agora na próxima volta, essas correntes elas serão puxadas assim para cima e vai ficar bem certinho aqui o nosso trabalho. Bem, agora nós vamos trabalhar a volta de número 8. A volta de número 8, ela é bem fácil de fazer. Então, aqui do local onde eu fechei a minha volta com baixíssimo, eu vou caminhar com mais um baixíssimo para esse próximo intervalo de correntes que eu tenho aqui. Então, passo a agulha por baixo das correntes e faço um baixíssimo. Subo 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. Faço ainda mais 2 pontos altos. Bem, então, aqui eu trabalhei 3 pontos altos, agora eu faço uma corrente e trabalho mais 3 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo. Então, aqui eu trabalhei um leque com 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. Então, a volta inteira será trabalhada com leques idênticos a esse aqui. Completou o leque, direto aqui laça, vem para o próximo intervalo de correntes e aqui repete outro leque. Igualzinhos, 3 pontos altos, uma corrente, mais 3 pontos altos. Completou o leque, é só laçar sem nenhuma corrente, vir para o próximo intervalo e trabalhar outro leque. Então, nós vamos com esse padrão pela volta inteirinha. Parte reta e a parte oval, a mesma coisa. Então, eu vou fazer aqui a minha volta com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, completei a minha volta de número 8, seguindo o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para começar a minha volta. E depois que eu fechei aqui a volta, eu estendi a minha peça, peguei aqui nessa corrente que eu tenho aqui entre os leques e puxei para cima pela volta toda e ficou assim a minha peça. Bem, então agora nós vamos trabalhar a volta de número 9. Então, vou começar caminhando com 3 pontos baixíssimos até chegar nesse intervalo de uma corrente que eu tenho aqui no leque. Bem, então, aqui está, caminhei com os 3 baixíssimos, estou aqui no intervalo de correntes do leque. Então, aqui eu vou subir 3 correntes, 1, 2, 3. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto, agora eu faço mais 2 pontos altos aqui nesse intervalo. Bem, então, aqui eu trabalhei um grupinho de 3 pontos altos sobre esse leque de base. Agora, eu vou fazer 2 correntes apenas, 1, 2, e venho para esse próximo leque. Então, esse próximo leque, ele está aqui no início da minha parte oval. E aqui na parte oval, vou trabalhar um pouquinho diferente desse primeiro que eu fiz. Então, esse primeiro aqui, ele é da parte reta desse lado aqui que nós vamos completar no final da volta. Então, depois de fazer essas 2 correntes, eu venho aqui para esse próximo leque, no intervalo de uma corrente, aqui eu vou fazer 4 pontos altos.
Então, aqui está, trabalhei 4 pontos altos. Eu vou fazer aqui uma marquinha, porque esse primeiro grupo de 4 pontos altos aqui é o primeiro da parte oval. E nós vamos fazer o total de 9 grupos de 4 pontos altos aqui na parte oval. E separando esses grupos, nós vamos trabalhar 3 correntes. 1, 2, 3. Fez as 3 correntes, vem no próximo leque, na corrente, trabalha aqui 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, 1, 2, 3 correntes, próximo intervalo, mais 4 pontos altos. E vamos assim, então, até ficar com o total de 9 grupos de 4 pontos altos separados por 3 correntes. Eu vou fazer aqui os meus 9 e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei a parte oval com o padrão que orientei, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos de 4 pontos altos, sempre separados aqui por 3 correntes. E cheguei na parte reta do lado de cá. Então, a parte reta será trabalhada com 2 correntes apenas de separação aqui entre os grupos. E os grupos de pontos altos serão apenas 3 pontos altos. Então, venho aqui para o próximo leque e nele trabalho apenas 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Fez os 3 pontos altos, 1, 2 correntes. No próximo intervalo, 3 pontos altos. Bem, então, nós vamos seguir com esse padrão de fazer os 3 pontos altos e as 2 correntes até ficar com um total de 7 grupos de 3 pontos altos, separados sempre por 2 correntes. Eu vou fazer aqui os meus 7 e venho. Aqui está o primeiro grupo de 3 pontos altos que eu fiz na parte reta, e a partir dele eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos. E fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos de 2 correntes. E encontrei a parte oval do lado de cá. Então, a partir desse leque aqui, eu vou trabalhar os 9 grupos de 4 pontos altos separados por 3 correntes, igual fiz do lado de cá. Então, venho aqui, no intervalo de uma corrente, faço 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, 1, 2, 3 correntes, próximo intervalo, mais 4 pontos altos. Bom, então, nós vamos assim, até trabalhar aqui, do lado de cá, mais 9 grupos de 4 pontos altos separados por 3 correntes. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei a parte oval do lado de cá e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos, sempre com 4 pontos altos e separados aqui sempre por 3 correntes. E agora, eu vou encerrar aqui a minha volta, fazendo mais 6 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Então, eu faço esses 6 grupos e depois, junto com esses primeiros 3 que fiz aqui no início, vou ficar com 7 grupos de 3 pontos altos desse lado de cá também, igual fiquei desse lado aqui. Bom, então, depois do grupo de 4 pontos altos aqui, de número 9, eu faço 2 correntes apenas, 1, 2, e venho trabalhar os 3 pontos altos aqui no próximo leque de base. E vou seguir, então, com esses 3 pontos altos e essas 2 correntes até encontrar o início. Vou completar aqui a minha volta com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei todo o restante da minha volta com o padrão que orientei, encontrando o início, fechei com o baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para começar a volta. Agora, nós vamos trabalhar a volta de número 10, a volta 10 ela é fechada só de pontos altos e nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto que nós temos de base. E vamos totalizar aqui 194 pontos altos. Então, para começar, eu faço 3 correntes que vão equivaler ao meu primeiro ponto alto. E vou trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto.
Nos intervalos que eu tenho duas correntes, eu vou fazer 2 pontos altos, que é um ponto alto para cada corrente. Depois, sigo com um ponto alto para cada ponto alto. E em todos os intervalos de 3 correntes que eu tenho na base, eu vou fazer 3 pontos altos, que é um ponto alto para cada corrente. Então, nós vamos seguir com esse padrão, ponto para ponto, pela volta toda, e no final nós teremos aqui 194 pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui a minha volta com essa orientação e venho. Aqui está. Trabalhei toda a minha volta de número 10 com o padrão que orientei, fiz aqui o total de 194 pontos altos. Encontrando o início, eu fechei com um baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para começar a volta. Bem, e agora nós vamos trabalhar a volta de número 11, a volta 11 também é fechada só de pontos altos. E nós vamos trabalhar o total de 206 pontos altos na volta 11. Então, nós vamos fazer 6 aumentos em cada um dos lados aqui da parte oval. Bom, então, vamos lá. Para iniciar, eu vou subir aqui 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto dessa volta. E, contando a partir dessas 3 correntes, eu vou fazer o total de 14 pontos altos, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base. Então, 14 pontos altos. Bem, então, aqui está, trabalhei 14 pontos altos. Agora, eu vou fazer com você as marcas dos locais aqui dos aumentos, que daí facilita depois para você trabalhar a volta. Bom, então, depois do ponto 14, eu venho para o ponto de base logo à frente, faço aqui uma marca. Então, aqui será meu primeiro aumento. Depois dessa marca, venho para o ponto logo à frente e a partir dele vou contar 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No oitavo ponto, faço o segundo aumento, né? A segunda marca do aumento. Venho para o ponto à frente e conto mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No oitavo ponto, faço o terceiro aumento. E de novo, aqui, venho para o ponto à frente, conto mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No oitavo ponto, faço a marca onde será o meu quarto aumento. De novo, conto 8 a partir do ponto à frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e faço aqui a marca. Aqui será o meu quinto aumento. E, novamente, conto aqui 8 pontos a partir do ponto que eu tenho logo depois da marca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e no oitavo ponto faço a marca do meu sexto aumento. Bom, depois de marcar aqui os locais dos 6 aumentos desse lado da parte oval, nós vamos contar aqui, a partir desse ponto alto que eu tenho logo à frente aqui da minha última marca, o total de 56 pontos altos. Então, nesse intervalo aqui, tenho 56 pontos altos. Depois do ponto 56, eu vou fazer a primeira marca do aumento da parte oval do lado de cá. E vou contar da mesma maneira que contei do lado de lá, vou fazer as 6 marcas dos 6 locais dos aumentos. Então, aqui, depois da marca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e marquei de novo. Venho para o ponto à frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, marquei novamente. Ponto à frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, marquei de novo. E aqui novamente, do ponto à frente, logo depois da marca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e no oitavo marquei de novo. E novamente repito aqui.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No oitavo, fiz a marca. Então, aqui novamente, marquei os 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vão restar aqui de base do ponto logo depois desse último aumento, até eu encontrar aqui esse ponto que está logo antes dessa marca do aumento do lado de cá. Aqui nesse espaço, vou ficar com 56 pontos altos também. Bom, então, assim fica mais fácil para trabalhar. Então, agora você sabe que nos locais que nós fizemos as marcas, nós sempre vamos trabalhar 2 pontos altos, que são os nossos aumentos. Então, nesse ponto marcado, faço 1 e 2 pontos altos. Depois, sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto alto até encontrar a próxima marca. Aqui, trabalhei um ponto alto para cada ponto, até encontrar aqui o próximo ponto marcado. E nós sempre vamos ficar com 7 pontos altos entre cada aumento aqui na parte oval. Então, aqui está o meu aumento. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e agora faço aqui o aumento no ponto marcado. E nós vamos seguir, então, com esse padrão por toda a nossa volta. E no final, nós teremos aqui 206 pontos altos. Então, eu vou trabalhar a minha volta com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei toda a minha volta de número 11, seguindo o padrão que orientei, fiz o total de 206 pontos altos aqui nessa volta. Encontrando aqui o início, fechei com um baixíssimo na terceira corrente. E agora, nós vamos trabalhar a volta 12 também é fechada, só de pontos altos. E nós vamos trabalhar o total de 216 pontos altos nessa volta. Então, nós vamos fazer 5 aumentos em cada um dos lados aqui da parte oval. Bem, então, vamos lá. Eu vou iniciar subindo aqui 3 correntes, que vão equivaler ao meu primeiro ponto alto. E vou seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto alto, até fazer aqui 14 pontos altos. E não esquecendo aqui que nós já contamos as 3 correntes como o primeiro desses 14. Então, aqui já fiz 3 pontos altos. Vou fazer aqui até completar os 14 e venho orientando os aumentos para você. Aqui está, trabalhei um por um, fiz 14 pontos altos. Agora, no ponto logo à frente, eu faço aqui uma marca. Então, aqui será o meu primeiro aumento. Depois da primeira marca, eu venho para o ponto logo à frente e a partir dele eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. E no ponto de número 11, eu faço uma marca. Então, esse aqui, meu segundo aumento. Agora, nós vamos contar 12 pontos altos ao invés de 11 para fazer a terceira marca. Então, aqui, do ponto logo à frente do local do aumento, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No ponto 12, faço a terceira marca. Depois da terceira marca, eu venho para o ponto à frente e de novo aqui conto 12 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No ponto 12, fiz a minha quarta marca. E depois da quarta marca, eu venho para o ponto à frente e aqui eu vou contar só 11 pontos e vou fazer a marca. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No ponto 11, fiz a quinta marca. Então, distribuindo dessa maneira, os nossos aumentos aqui vão ficar perfeitamente distribuídos aqui na parte oval. Bem, e depois que faz a quinta marca, nós vamos contar aqui na parte reta do lado de cá, contando a partir desse ponto que eu tenho logo depois aqui da quinta marca,
eu vou contar 56 pontos altos e esse aqui é o ponto 56. Venho para o ponto à frente e faço a primeira marca na parte oval do lado de cá. E aqui eu vou distribuir as marcas do mesmo jeito que fiz do outro lado. Então, a partir desse ponto aqui, conto 11 e faço a marca no ponto 11. Então, depois da segunda marca, eu vou contar 12 pontos altos e no ponto 12 faço a marca. Depois da terceira marca, venho para o ponto à frente, conto mais 12 e no ponto 12 faço a marca. Então, aqui é a quarta marca. Depois da quarta marca, eu vou contar apenas 11 pontos altos a partir desse ponto que está logo depois da marca. Então, conto 11 e no ponto 11 faço a marca. E vão restar aqui desse lado, desde esse ponto que está logo depois da marca até esse aqui que está logo antes dessa marca, mais 56 pontos altos. Bem, então, dessa maneira, fica bem fácil aqui de trabalhar a volta, né? Então, nós sabemos que nos pontos que nós marcamos, nós sempre vamos fazer 2 pontos altos, que são os nossos aumentos. Então, aqui faço 1, volto no mesmo ponto, faço 2. E depois, venho para o ponto à frente e a partir dele sigo caminhando com um ponto alto para cada de base até encontrar a próxima marca. Então, aqui está. Depois do meu primeiro aumento, trabalhei um por um e encontrei aqui a próxima marca. Então, nesse ponto, faço 2 pontos altos. E nós vamos seguir, então, com esse padrão por toda a volta. No final, teremos aqui 216 pontos altos. Então, vou fazer os meus e venho. Aqui está. Trabalhei toda a minha volta de número 12, seguindo o padrão que orientei. Fiz os 216 pontos altos aqui nessa volta. Encontrando o início, fechei com um baixíssimo na terceira corrente. Agora, nós vamos trabalhar a volta de número 13. A volta de número 13 será feita com grupos de 10 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Vai haver uma pequena variação aqui da parte reta para a parte oval. Bom, então, vamos lá. Do local aqui onde eu parei, eu vou subir 3 correntes que vão equivaler a um ponto alto. E vou trabalhar ainda mais 3 pontos altos usando os próximos 3 pontos que eu tenho de base. Então, aqui no início, eu fiz apenas 4 pontos altos. No final, quando completarmos aqui a volta, esse grupo vai ficar com 10 pontos altos. Mas aqui, para centralizar aqui bem os grupos, então, eu estou começando esse aqui pela metade. Bem, e depois, então, dos 4 pontos altos, nós vamos trabalhar 2 correntes, 1, 2. E vamos aqui pular 2 pontos altos de base, 1, 2, e vamos vir aqui no terceiro, que é um ponto que eu fiz uma marca. Isso aqui, essa marca, ela é o início da minha parte oval. E dessa marca até a marca que eu fiz do lado de cá, eu tenho total de 70 pontos altos aqui, separados na minha parte oval. Eu vou fazendo um ponto alto para cada ponto de base até completar 10. Bem, então aqui está, trabalhei um por um e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes, 1, 2, e sem pular nenhum ponto de base, eu vou trabalhar mais 10 pontos altos. Então, venho nesse ponto que eu tenho aqui logo à frente e a partir dele faço
mais 10 pontos altos. Então, de novo, aqui trabalhei 10 pontos altos, agora de novo faço duas correntes e sem pular nenhum de base. Então, venho nesse ponto que tem logo à frente, eu começo mais um grupo de 10 pontos altos. E vou com esse padrão até ficar aqui com 7 grupos de 10 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, usando aqueles 70 pontos que eu deixei separado aqui da parte oval, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de 10 pontos altos, sempre separados por duas correntes e sem pular nenhum ponto de base. E cheguei aqui na minha parte reta. Então, aqui na parte reta, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Eu vou fazer as duas correntes e vou pular 2 pontos de base, 1, 2, e a partir do terceiro, eu vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos. Fez os 10 pontos altos, faz duas correntes, uma, duas, pula 2, 1, 2, a partir do terceiro, mais 10 pontos altos. Fez os 10 pontos altos, então é só fazer duas correntes, pular 2 de base e mais 10 pontos altos. E depois desses 10 pontos altos, faço duas correntes, pulo 2 pontos de base e venho no ponto à frente. Nesse ponto aqui também fiz uma marquinha para separar 70 pontos altos desse lado aqui da parte oval. Bom, então, a parte reta dos dois lados vão ficar com 3 grupos de 10 pontos altos e 4 intervalos de duas correntes. Então, aqui, 1, 2, 3 e 4. Esses 4 intervalos, sempre pulando 2 pontos aqui de base. E agora, eu vou fazer aqui mais 7 grupos de 10 pontos altos, separados por duas correntes, sem pular nenhum de base, igual fiz na parte oval do lado de cá. Completando os 7 grupos da parte oval daquele lado, nós vamos encerrar a parte reta, seguindo o mesmo padrão que eu acabei de mostrar desse lado aqui. Bom, então é isso para trabalhar a volta de número 13. Eu vou completar a minha seguindo essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta 13 com o padrão que orientei. E aqui, olha, nessa volta, quando você completa, a parte oval pode parecer que está sobrando um pouquinho de pontos, porque nós fizemos aqui sem pular nenhum de base. Eu fiz assim porque agora as próximas voltas ficam super fáceis de trabalhar. Nós não vamos precisar ficar fazendo aumentos aqui na parte oval. Então, se você der uma puxadinha nessas correntes aqui para cima, que é o que vai acontecer agora conforme nós formos trabalhando as próximas voltas, então você já repara que ele fica bem certinho. Bom, então vamos dar continuidade aqui. Aqui no finalzinho da minha volta, vocês se recordam que no início eu fiz 4 pontos altos, duas correntes, pulei 2, né? Então, esse grupo estava incompleto. Então, eu vim trabalhando aqui a volta, quando chegou aqui, eu fiz apenas 6 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e encontrei as 3 correntes que eu fiz aqui para começar a volta. E agora, eu fecho com um baixíssimo na terceira corrente. E junto aqui os primeiros 4 com esses últimos 6 e completo o meu último grupo de 10 pontos altos.
Bem, então encerramos a volta 13, agora vamos começar a volta de número 14. Eu vou começar com 3 correntes que equivalem a um ponto alto. E vou trabalhar ainda mais 2 pontos altos aqui, um em cada de base. Aqui no início, fiz um grupinho com 3 pontos altos e ficou vazio na base aqui o último ponto. Agora, eu vou fazer 2 correntes, 1, 2. Venho no espaço de 2 correntes aqui e prendo um ponto alto. Depois desse ponto alto, mais 2 correntes, 1, 2. E agora venho trabalhar sobre o grupo de 10 pontos altos. Então, sobre todos os grupos de 10 pontos altos, nós vamos fazer 8 pontos altos. E nós sempre vamos pular o primeiro ponto do grupo e vamos começar a trabalhar pelo segundo. E vamos fazendo um ponto para cada ponto de base até completar 8. Aqui está, trabalhei 8 pontos altos e ficou vazio de base o primeiro e o último ponto do grupo, então sempre será assim. Completou aqui os 8 pontos, é só fazer as 2 correntes, trabalhar um ponto alto no intervalo de correntes e mais 2 correntes, vir para o próximo grupo, pular o primeiro ponto e a partir do segundo trabalhar 8 pontos altos. Bem, então esse aqui é o padrão que nós vamos seguir pela volta inteirinha. Então, eu vou trabalhar aqui a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei toda a volta de número 14, seguindo o padrão que orientei. Aqui no finalzinho, o meu último grupo, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Por quê? Porque no início aqui da volta, eu tinha feito 3 pontos altos sobre esse grupo. Agora, fecho com um baixíssimo na terceira corrente e completo aqui o meu último grupo de 8 pontos altos. Bem, então, agora nós vamos trabalhar a volta de número 15. Eu vou começar com as 3 correntes, 1, 2, 3, e vou fazer um ponto alto sobre o ponto alto que eu tenho logo à frente. Então, aqui no início da volta 15, nesse primeiro grupo, por enquanto, vou fazer apenas 2 pontos altos. Em seguida, eu vou trabalhar 2 correntes, 1, 2, e venho nesse ponto alto que está aqui sozinho, e sobre ele eu vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Então, sobre todos os pontos altos que nós temos na base, que estão aqui sozinhos, nós vamos trabalhar 4 pontos altos. E depois vamos fazer 2 correntes de separação. E agora, vamos vir no grupo de 8 pontos altos e aqui vamos trabalhar 6 pontos altos. Então, vamos pular sempre o primeiro ponto do grupo e começar a trabalhar pelo segundo. E vamos fazendo um ponto para cada ponto até completar 6 pontos altos. Bem, aqui está. Trabalhei 6 pontos altos, ficou vazio na base o primeiro e o último ponto do grupo. Então, sempre vai ser assim, sempre vão ficar vazios o primeiro e o último ponto do grupo de base. Depois, é só fazer aqui 2 correntes de separação, vir no ponto alto sozinho e trabalhar 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, faz 2 correntes, 1, 2, vem no próximo grupo de 8 pontos, pula o primeiro, a partir do segundo, começa a trabalhar aqui 6 pontos altos. Bem, então, esse aqui é o padrão que nós vamos seguir por toda a nossa volta. Parte reta, parte oval, tudo a mesma coisa.
6 pontos altos, 2 correntes, 4 pontos altos, 2 correntes, 6 pontos altos e repete. Bom, então, eu vou completar o restante da volta 15 com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, completei a minha volta de número 15 e aqui no final eu trabalhei 1, 2, 3, 4 pontos altos e encontrei aqueles 2 pontos altos que fiz no início da volta. Agora, eu fecho com o baixíssimo na terceira corrente e junto aqui formando o meu último grupo de 6 pontos altos. Bem, e agora vamos trabalhar a volta 16. Eu vou começar fazendo 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Essas 4 correntes equivalem aqui para mim as 2 primeiras, um ponto alto. Nesse caso aqui, vou usar 2 correntes para formar um ponto alto. E as 2 últimas servem como espaço de separação. Bem, depois de fazer essas 4 correntes, eu venho sobre esse grupo de 4 pontos altos e aqui eu vou trabalhar 4 pontos altos separados por uma corrente. Então, venho no primeiro ponto alto e faço um ponto alto sobre ele. Depois, trabalho uma corrente. Próximo ponto alto, um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. E mais um ponto alto. Bem, então, sobre todos os grupos de 4 pontos altos, nós vamos trabalhar com esse padrão. Serão sempre 4 pontos altos separados por 3 intervalos de uma corrente. Depois que completou aqui esse grupo, fazemos 2 correntes e agora vamos vir sobre o grupo de 6 pontos altos e trabalhar 4 pontos altos sobre ele. Então, sempre pulo o primeiro ponto e começo pelo segundo. Aqui estão os meus 4 pontos altos, agora faço 2 correntes e venho trabalhar mais 4 pontos altos separados por uma corrente. Então, faço um ponto alto e depois uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Agora, 2 correntes, 1, 2. E agora, venho trabalhar 4 pontos altos sobre os 6 de base. Pulo o primeiro e começo pelo segundo. E sempre vão ficar vazios o primeiro e o último ponto do grupo de base. Bem, então, é com esse padrão que será trabalhada toda a nossa volta, não vai haver nenhuma mudança. Então, vou completar aqui a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei a minha volta de número 16 com o padrão que orientei. Aqui no final, trabalhei ainda 3 pontos altos e encontrei aqui as correntes do início. Agora, fecho na segunda corrente e completo aqui meu último grupo de 4 pontos altos. Bem, e agora vamos trabalhar a nossa volta de número 17. Eu vou começar a volta 17 caminhando com 3 pontos baixíssimos. Então, venho nessas correntes que tem aqui logo à frente e caminho com os baixíssimos. Introduzo a minha agulha pelo meio da corrente e faço um baixíssimo. Próxima corrente, mais um baixíssimo. E um baixíssimo sobre o ponto alto. Bem, então, aqui está, caminhei até esse ponto alto aqui. Bem, e agora, eu vou subir aqui 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Essas 4 correntes equivalem às 2 primeiras, um ponto alto, e as 2 últimas, um espaço de separação. Agora, eu vou laçar e vir sobre o próximo ponto alto e trabalhar um ponto alto.
faço duas correntes, uma, duas, venho no próximo ponto alto, mais um ponto alto. E mais duas correntes. E mais um ponto alto no próximo ponto alto. Então, ficou assim. Em seguida, faço mais duas correntes e agora venho trabalhar dois pontos altos sobre esses 4 de base. Pulo aqui o primeiro ponto do grupo e começo pelo segundo. Então, faço 1 e 2. Fez os dois pontos altos, agora faz duas correntes e vem trabalhar mais 4 pontos altos separados por duas correntes. Então, começo aqui pelo primeiro ponto, trabalho um ponto alto sobre ele e duas correntes. Próximo ponto, um ponto alto, duas correntes. Um ponto alto, duas correntes e no próximo mais um ponto alto. Então, ficou assim. Agora, é só fazer duas correntes e vir trabalhar mais dois pontos altos sobre esses 4 de base. Pulo sempre o primeiro e começo pelo segundo. Depois, duas correntes e volto aqui a trabalhar os 4 pontos altos separados por duas correntes. E depois dos 4 pontos altos, então, nós fazemos essas duas correntes e trabalhamos aqui mais dois pontos altos. Bem, então esse é o padrão que nós vamos seguir por toda a volta, não vai haver mudança nenhuma. Então, eu vou aqui trabalhar a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei toda a volta de número 17, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer esses dois últimos pontos altos, trabalhei duas correntes e agora eu vou fechar a volta com um baixíssimo na segunda corrente que eu fiz para iniciar a volta. Bem, e agora vamos trabalhar a volta 18. A volta 18 é a última volta da nossa peça. Então, eu vou começar fazendo aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Laço. E agora, eu vou voltar aqui na segunda corrente, contando de baixo para cima. 1, 2. Na segunda corrente, eu vou passar a agulha pelo meio e vou trabalhar aqui um ponto alto. Em seguida, laço de novo e venho na primeira corrente aqui embaixo e faço dois pontos altos pegando pelo meio dessa corrente. Então, aqui fiz um, volto na mesma corrente, faço mais um. Bem, então, ficou assim o meu grupinho de pontos. Agora, eu vou laçar, vir no próximo ponto alto que eu tenho de base e sobre ele eu trabalho um ponto alto. E depois desse ponto alto, subo 3 correntes. 1, 2 e 3. Agora, eu vou trabalhar 3 pontos altos, pegando por detrás desse último ponto alto que eu fiz aqui. Então, passo a agulha por detrás do ponto alto, busco a linha e trabalho outro ponto alto. E de novo, passo a agulha por detrás do ponto, faço um ponto alto. E mais uma vez, passo a agulha por detrás do ponto, faço um ponto alto. Então, ficou assim o grupo de pontos. Laço, venho para o próximo ponto alto de base, trabalho um ponto alto sobre ele. Subo 3 correntes, 1, 2, 3, e de novo aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos pegando por detrás desse último ponto alto que eu acabei de fazer.
Fez aqui esse grupo de pontos, laça, vem no próximo ponto alto, trabalha um ponto alto. Sobe 3 correntes. E faz 3 pontos altos pegando por detrás desse último ponto alto. Bem, então, trabalhei aqui 4 grupos, 1, 2, 3, 4, sobre esse motivo aqui da base. Completou aqui esses 4 grupos, agora, sem nenhuma corrente de separação, nós vamos vir entre esses 2 pontos altos que nós temos de base, vamos passar a agulha aqui entre esses 2 pontos altos e vamos prender um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, direto laça e vem nesse próximo ponto alto e aqui faz um ponto alto. E aqui eu vou começar a repetir novamente esses 4 grupos de pontos que eu fiz aqui sobre esse motivo. Então, depois de trabalhar esse ponto alto, eu subo as 3 correntes e trabalho 3 pontos altos pegando por detrás desse último ponto alto que fiz. Aqui está. Laça, vem no próximo ponto alto, faz um ponto alto, sobe 3 correntes e faz 3 pontos altos pegando por detrás do ponto alto. Completou o grupo laça, vem no próximo ponto alto, trabalha um ponto alto, sobe 3 correntes e faz 3 pontos altos pegando por detrás desse ponto alto. Completou o grupo laça, vem no próximo ponto alto, trabalha um ponto alto, sobe 3 correntes e faz mais 3 pontos altos pegando por detrás desse ponto alto. Aqui de novo, olha, trabalhei 4 grupos, 1, 2, 3, 4, sobre esse motivo aqui da base. Agora, eu vou prender um ponto baixo pegando por entre esses 2 pontos altos que eu tenho aqui de base. Então, sem nenhuma corrente de separação, eu passo a agulha aqui pelo meio, entre, né, os 2 pontos altos e prendo um ponto baixo. E a partir daqui, eu vou começar de novo a repetir esse padrão. Então, depois do ponto baixo, nós vamos direto aqui laçar e vir trabalhar um ponto alto sobre esse próximo ponto alto que temos de base. E vamos repetir todo o processo, então. Sobe 3 correntes, faz 3 pontos altos, pegando por detrás do último ponto alto que fizemos. Completou o grupo laça, vem no próximo ponto alto e repete um ponto alto, 3 correntes e 3 pontos altos. Completou, laça, vem no próximo ponto alto e repete um ponto alto, 3 correntes, 3 pontos altos. Completou, laça, próximo ponto alto, repete um ponto alto, 3 correntes, 3 pontos altos. Aqui de novo, fiz 4 grupos sobre esse desenho aqui da base. Depois que completa os 4 grupos, então, vamos vir aqui entre esses 2 pontos altos e pegando entre os 2, trabalha um ponto baixo, laça, vem no próximo ponto alto, trabalha um ponto alto e começa tudo de novo. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos seguir por toda a nossa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho.
Aqui está, completei todo o restante da volta 18 com o padrão que orientei. Depois de fazer aqui esses últimos 4 grupos, eu tenho logo à frente esses 2 pontos altos. Aqui eu vou prender um ponto baixo pegando pelo meio desses 2 pontos altos. E em seguida, eu venho no primeiro grupinho que eu fiz no início aqui da minha volta. E vocês se recordam que eu trabalhei 5 correntes aqui para começar a fazer o meu primeiro grupo. Então, eu vou contar aqui de baixo para cima, 1, 2, 3 correntes. Na terceira corrente, eu vou passar a minha agulha pelo meio, vou ajustar aqui bem a minha laçada e vou prender um ponto baixíssimo. Em seguida, eu laço mais uma vez, estendo essa laçada e corto a minha linha. Agora, é só esconder essa ponta de linha pelo meio aqui dos pontos, pelo lado do avesso. E depois, é estender bem a peça. Então, sempre começamos a estender as peças do meio para fora. E depois, nós pegamos aqui no bico e em todos esses grupinhos de pontos que nós fizemos, nós vamos puxando para cima, sem forçar muito, só para que ele estenda mesmo, para que fique assim bem bonitinho, bem assentado no chão. Bem, e encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. E se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você. É só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.